A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, editora CPAD, Lições para Adultos. Estamos no segundo trimestre deste ano de 2025 e estamos com uma série de lições muito interessantes para estudar nesse segundo trimestre. Estamos estudando aí uma série de lições baseadas no Evangelho de João. Temos como assunto geral desse trimestre: e o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Esse é o assunto geral de todo esse trimestre, que está sendo comentado pelo nosso querido pastor Elianai Cabral, pastor, conferencista, escritor e um excelente mestre ensinador da palavra de Deus. Bom, na lição passada, que nós estudamos, a primeira lição desse trimestre, nós tivemos uma lição introdutória, onde nós aprendemos sobre o Verbo que se tornou em carne. Então, estudamos aí o capítulo 1 do Evangelho de João, que, de certa forma, é uma introdução de todo o Evangelho, e aprendemos ali coisas muito interessantes, muito importantes sobre Jesus como o Verbo divino, o Verbo que se tornou carne. A lição que vamos estudar hoje, a lição de número 2, tem como título O Novo Nascimento. Estaremos estudando nesta segunda lição esse importante aspecto da salvação, que é a regeneração ou o novo nascimento, que na verdade é a mesma coisa. Bom, o Evangelho de João é um evangelho que trata também deste assunto. Graças a esse capítulo 3 do Evangelho de João, nós temos hoje muito conhecimento, muita informação sobre o novo nascimento, como se dá esse processo de regeneração na vida do ser humano, na vida do homem, na vida da mulher, na vida daqueles que crê em Jesus como seu Salvador. Também, graças a esse capítulo 3, graças a esse diálogo que existiu entre Jesus e Nicodemos, nós temos aquele versículo que é considerado o texto áureo da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo faz parte de todo esse contexto do capítulo 3 do Evangelho de João, quando Jesus, em um diálogo com o mestre Nicodemos, acabou explicando para ele o que, na verdade, significa nascer de novo. É uma lição muito interessante, porque o novo nascimento, ou a regeneração do ser humano, é um assunto que está diretamente atrelado à salvação. Nós temos alguns aspectos da salvação que são essenciais, que são inerentes ao processo da salvação. Nós temos a justificação, que é a declaração de justo, a declaração de que alguém é justo quando aceita Jesus como Salvador. A salvação em Cristo Jesus, ela traz a justificação. O que é isso? Jesus morreu na cruz, o sacrifício de Jesus foi um sacrifício vicário, substituto, ele nos substituiu na cruz, e ao morrer na cruz, ele tomou sobre si os nossos pecados e lançou sobre nós a sua justiça, de maneira que nós somos declarados justos não pelos nossos méritos, nós somos declarados justos diante de Deus não pelas nossas obras, mas somos declarados justos pela graça, pelo favor não merecido que Jesus executou na cruz do Calvário. Então, um dos aspectos interessantes da salvação é a justificação. O outro aspecto muito importante é a santificação. Somos declarados santos. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós somos declarados santos. Deus nos vê como santo. Somos vistos diante de Deus como santo.
Mas essa santidade, a gente sabe que tem, por sua vez, dois aspectos, né? Tem o aspecto divino e o aspecto humano. Sob o ponto de vista humano, a santificação ela é progressiva, mas sob o ponto de vista divino, a santificação, sob o ponto de vista humano é progressiva, mas sob o ponto de vista divino, ela é instantânea. A santificação é algo instantâneo. A partir do momento que a pessoa crê em Jesus como Salvador, ela é justificada através do sangue de Jesus, ela recebe a justificação dos seus pecados, ela é declarada justa diante de Deus, e ao mesmo tempo, uma vez justificada, ela também é santa, ela se torna uma pessoa santificada. A salvação traz a santificação. Agora, existe um outro aspecto muito importante da salvação, que é o que nós vamos estudar aqui, que é a regeneração. Para chegarmos à santificação, é necessário que haja regeneração. E é o que nós vamos trabalhar aqui, é o que nós vamos estudar nesta lição. Não há salvação sem regeneração. Então nós somos justificados. Essa justificação ela vem acompanhada de santificação e vem acompanhada de regeneração. Na verdade, não é possível salvação sem esses aspectos, sem esses processos na vida do ser humano. E é interessante vocês observarem outra coisa importante: esses processos são simultâneos. Não é um após o outro, eles acontecem de forma simultânea. Quando alguém aceita Jesus como Salvador, essa pessoa ela recebe a justiça de Cristo sobre si, passa por um processo de regeneração, se torna uma nova criatura, porque quem está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Então a pessoa experimenta um processo de renovo, de restauração, se torna uma nova criatura, é um novo nascimento. E automaticamente também ela é santificada, ela é declarada santa diante de Deus, né? E aí nós temos desta forma o processo salvífico, né, a salvação, de fato, na vida desse ser humano. Deu para vocês compreenderem? Mas é importante que vocês observem que falamos aqui de 3 aspectos. Nós temos a glorificação ainda, que é algo que tem o seu ponto culminante quando nosso corpo for transformado por ocasião do arrebatamento, ou no dia da ressurreição, né? Quando a igreja for arrebatada, os mortos ressuscitarão com corpo incorruptível, e aí nós teremos a glorificação no seu ápice, né, que é quando nós receberemos um novo corpo, um corpo glorificado. Mas estamos falando aqui de aspectos que estão relacionados diretamente à salvação, a justificação, a regeneração, a santificação e a glorificação. São aspectos que se complementa dentro desse processo em que o ser humano vivencia para que ele de fato seja salvo. Falar sobre o novo nascimento é falar de uma oportunidade que Deus nos concede através de seu Filho Jesus, para que nós venhamos viver uma nova vida, para que nós tenhamos uma chance, uma nova vida, uma nova oportunidade, para que nós possamos viver uma vida de comunhão com Deus. Tá certo? Então vamos lá. Temos aqui no nosso texto áureo, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Nós vamos comentar esse versículo um pouquinho lá na frente, juntamente com os demais versículos do contexto, mas o que nós temos aqui, vocês sabem que é parte do diálogo que Jesus teve com Nicodemos, onde Jesus foi objetivo em dizer para Nicodemos que quem não nascer de novo não pode ver o reino, não tem condição. Quem não nascer de novo não tem nenhuma possibilidade de ver o reino de Deus, ou de entrar no reino de Deus.
É necessário que passe por esse processo. A carne e o sangue não entrará no reino dos céus. Para entrar no reino de Deus, é necessário que o ser humano viva uma transformação, experimente uma transformação. É necessário que ele venha nascer de novo, para que ele possa, de fato, viver como filho de Deus, porque nascendo de novo, ele nasce e renasce como filho de Deus. Ele se torna filho de Deus através desse processo de regeneração. E automaticamente, como filho de Deus, ele se torna herdeiro dos céus, herdeiro das bênçãos que o Senhor tem preparado para os seus filhos. Bom, vamos seguir em frente aqui. Verdade prática. O que é que nos diz a verdade prática? O novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Por que é necessário nascer de novo? Porque todo ser humano nasce com a natureza pecaminosa. Todo ser humano nasce com a natureza contaminada com o pecado. Todo ser humano nasce impotente para resolver o seu problema de condenação e de pecado. O homem não tem condições de resolver por si só. No entanto, o Senhor, através de seu Filho Jesus, o nosso Deus, Deus, através de seu Filho Jesus, nos traz uma oportunidade de regeneração, de viver uma nova vida. E esse processo é uma transformação radical que possibilita ao homem pecador a viver uma vida de comunhão com Deus. O pecador, ele é dominado pelo pecado. O pecador, ele é vencido pelo pecado. O pecador, ele não tem força para se livrar dos vícios, ele não tem força ele não tem nenhuma condição de vencer o pecado por si só. Mas quando ele aceita Jesus como Salvador e o Espírito Santo trabalha a mudança na sua vida, no seu interior, ele passa agora a ter graça para dizer não ao pecado. Isso não é dele, isso é coisa de Deus. Ele passa a ter força, graça para dizer não ao mal, às práticas pecaminosas. Ele agora tem uma nova conduta, ele tem uma nova visão, ele tem um novo coração, ele tem agora uma vida voltada para fazer a vontade de Deus. A vontade dele passa a ser a vontade de Deus, porque ele crucificou a sua carne, ele mortificou a sua carne, ele mortificou a sua natureza pecaminosa. E agora ele não vive por si só, mas Cristo vive nele. Ele vive a vontade de Deus. A regeneração é isso, é a mortificação da nossa natureza velha, pecaminosa, e o surgimento de uma nova vida, com novos propósitos, com novos projetos, com uma nova visão, com uma convicção diferenciada, uma nova convicção, uma certeza de morar no céu e uma vida de intensa comunhão com o Senhor. Deu para compreender? Bom, nós temos aqui a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em João capítulo 3, versículo 1 até o 9, e o versículo 16. Temos aqui nesta passagem bíblica um diálogo extraordinário, maravilhoso, que Jesus teve com um mestre de Israel, com um homem que era importante, um homem que tinha uma posição de destaque entre o povo judeu. A Bíblia trata que o Nicodemos como um príncipe. Ele era príncipe dos judeus, fazia parte do Sinédrio, certamente, e tinha uma posição respeitosa dentro da cultura, da sociedade do seu povo, a sociedade judaica, e da religião também. O Nicodemos era alguém que tinha uma condição muito privilegiada. Ele era alguém com uma posição muito privilegiada na sua sociedade. Só que a Bíblia diz que Nicodemos, apesar de toda essa condição,
apesar de ser um homem tão importante, apesar de ser um homem respeitado, Nicodemos sentiu um vazio. Ele sentiu uma necessidade. A necessidade de ter um encontro com Jesus. Ele teve uma necessidade de ir até Jesus. E ele foi até Jesus. No versículo 1, diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E no versículo 2 diz que este foi ter de noite com Jesus. Ele foi até Jesus. Era príncipe, era um homem importante entre os fariseus, fazia parte do Sinédrio, ou seja, o Sinédrio era a corte suprema religiosa dos judeus. E apesar de toda essa posição que ele tinha, ele sentiu necessidade de ir até Jesus. E por que ele não foi durante o dia? Por que ele não foi aos olhos dos seus colegas fariseus durante o dia, com todo mundo lhe vendo? Por que ele foi até Jesus de noite? Porque ele não queria ir até Jesus para fazer o que os fariseus faziam, que era interrogar Jesus com intenção de tentar apanhá-lo em alguma coisa errada. Eles iam até Jesus com intenção de tentar, de alguma forma, parar Jesus. Mas não era esse o propósito de Nicodemos. Nicodemos percebeu que havia algo diferente em Jesus. Ele sentiu que havia algo especial em Jesus. E ele sentiu necessidade de conhecê-lo. Foi à noite ter com Jesus, porque ele sabia que à noite ele poderia ir de forma sigilosa e ele iria para resolver um problema particular. Ele não foi até Jesus para defender as ideias do farisaísmo, defender o posicionamento dos fariseus em relação a Cristo, que era um posicionamento avesso, era um posicionamento contrário, mas ele foi para resolver um problema que ele tinha na sua alma. E ele, chegando até Jesus, fez questão de ir à noite para que pudesse ter privacidade, para que pudesse ali expor alguma coisa que era particular dele. Tem gente que deixa a noite na vida chegar para buscar Jesus. Tem pessoas que esperam a noite chegar. Passa-se o dia todo da sua vida e quando anoitece, eu estou falando no sentido figurado, quando chegam os momentos sombrios da sua vida, ele vai procurar Jesus. Mas ainda que procure Jesus à noite, encontra. Mesmo se alguém procurar Jesus à noite, vai encontrá-lo. Jesus sempre estará pronto para ser achado por aqueles que o procurem, mesmo que seja à noite, mesmo que seja nos dias mais sombrios da sua vida. Nicodemos foi buscar Jesus à noite. E diz no versículo 2 que Nicodemos, ao chegar até Jesus, ele chegou se posicionando com as suas palavras de uma forma formal. O texto diz assim: disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ora, Nicodemos chamou Jesus de Rabi, ou seja, de mestre, e chegou dizendo, reconhecendo que Jesus era mestre vindo de Deus. Ele disse que ninguém podia fazer os sinais que Jesus fazia. Então ele entendia, Nicodemos entendia que os sinais que Jesus operava era uma comprovação de que ele era vindo de Deus. Nicodemos estava sendo formal. Nicodemos estava ali se aproximando de Jesus, mas ainda não havia revelado o que estava no seu coração. No entanto, Jesus não teve rodeios. No versículo 3, Jesus foi direto ao assunto que interessava Nicodemos. Jesus disse, no versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos chegou fazendo aqueles rodeios, aquela formalidade. Jesus foi direto, porque Jesus conhece o coração,
Jesus conhece o íntimo. Jesus conhece o interior do ser humano. Às vezes as pessoas não entendem por que certas pessoas que são tão perversas, fazem coisas tão terríveis, de repente têm a oportunidade de ter um encontro com Jesus e a sua vida transformada. Tem pessoas que não se conformam, mas Jesus, ele faz isso porque ele conhece o coração. Jesus conhece o íntimo. Jesus sabe quais são os corações que se abrem para ele, que estão prontos para recebê-lo ou não. Jesus conhece o interior. E Jesus conheceu o coração de Nicodemos, conheceu o interior de Nicodemos. E foi direto ao assunto. Porque certamente era disso que Nicodemos estava precisando. Era isso que ele necessitava. Como fazer para se tornar um seguidor de Cristo? Como fazer para ser um seguidor do Senhor Jesus? Jesus disse logo, olha, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como fazer para entrar no reino de Deus? Tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. E aí no versículo 4, Nicodemos, parece que foi impactado com aquelas palavras do Senhor Jesus, Nicodemos entrou dentro do assunto, questionando. Disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos entra com uma pergunta. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode um homem tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Ô mestre, como é que é isso? A pergunta de Nicodemos parece ser uma pergunta até tola, mas não. Hoje nós temos o cânon sagrado, hoje nós temos o entendimento sobre o novo nascimento, temos muitos outros textos da Bíblia que nos ajudam a compreender isso, mas nós não podemos esquecer que Jesus está conversando com um homem que conhecia a lei. A dispensação da graça que nos traz essa salvação com esses aspectos gloriosos, que é a justificação, regeneração, a santificação, isso era uma novidade naquele momento. Nicodemos não tinha conhecimento disso, Nicodemos conhecia a lei, mas Jesus estava oferecendo para ele agora a salvação pela graça. Jesus estava oferecendo para Nicodemos agora uma transformação pela graça. E nesse processo, Nicodemos não era mestre. Nicodemos não tinha conhecimento. Então Nicodemos perguntou a Jesus na sua simplicidade, como pode um homem tornar a nascer sendo velho? E aí Jesus no versículo 5 responde. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito significa você passar por um processo de transformação pelo Espírito. Observe que a palavra Espírito aqui está com letra maiúscula, está falando do agir, da ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que processa esse processo de transformação na vida do homem, que trabalha a regeneração na vida do ser humano. Então Jesus disse aqui que quem não nascer da água, que também nos faz compreender como a palavra, porque a palavra ela é purificadora, a palavra purifica, a palavra lava, e a ação regeneradora do Espírito Santo, se não nascer da água, se não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O cidadão pode ser muito religioso, e Nicodemos era religioso. Nicodemos era um fariseu, certamente conhecia a lei de cor como qualquer outro fariseu conhecia. Praticava os rituais, praticava os sacrifícios, dava certamente as suas ofertas ao Senhor. Nicodemos era um fariseu exemplar, era um praticante do judaísmo, modelo, um religioso. Mas Jesus está mostrando para ele aqui que a religiosidade em si não resolve o problema. A religiosidade não é suficiente para salvar ninguém. É necessário ser regenerado.
É necessário nascer de novo. E esse novo nascimento só é possível pela ação do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que promove essa regeneração, essa nova vida, tirando da vida do ser humano todo tipo de embaraço, vícios e males que o escraviza, que o domina, e o deixando livre para servir a Deus com alegria, com prazer, com satisfação. Então Jesus diz aqui que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Observe que no início, Jesus disse lá no versículo 3 que não poderia ver. E agora Jesus fala que também não pode entrar. Não pode ver e não pode entrar. Não pode experimentar. Você pode até ser crente. Esse indivíduo pode até estar na igreja. Pode até participar dos trabalhos da igreja. Pode até participar de Santa Ceia. Mas regeneração é um processo que só quem opera é o Espírito Santo. Alguém pode ter até aparência de crente. Alguém pode até se vestir como crente. Alguém pode ter um estereótipo de crente. Mas se não nascer de novo, se não nascer da água e do Espírito, não pode ver e não pode entrar. Jesus está falando aqui de um processo que começa de dentro para fora. Há pessoas que querem ser crente de fora para dentro. Mas o processo é o inverso, é de dentro para fora que nós devemos manifestar a nossa convicção, a nossa crença, e assim nós vamos demonstrar que de fato nós somos transformados, regenerados, somos crentes verdadeiros. O verdadeiro crente é aquele que é regenerado, que nasceu de novo. Portanto, as aparências não são suficientes. É preciso olhar o fruto, a conduta. O fruto do Espírito é amor, fé, paz, mansidão, temperança, longanimidade, benignidade, bondade, o domínio próprio. São essas virtudes que vão de fato comprovar o quanto nós realmente somos regenerados. Vão comprovar que de fato nós somos nova criatura. De maneira que quem mentia não mente mais. Quem matava não mata mais. Quem tinha um coração maldoso agora tem um coração cheio de bondade. Quem tinha uma mente maliciosa agora tem uma mente purificada. Um processo que é executado pelo Espírito Santo de Deus, fazendo de nós filhos de Deus, nascidos de novo, filhos de Deus, para fazer a vontade do Senhor. Bom, no versículo 6, ainda Jesus ensinando a Nicodemos, ele fala: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está dizendo aqui que são dois nascimentos distintos, o nascimento físico e o nascimento do Espírito. Tem pessoas que nasceram uma vez e, infelizmente, vão morrer duas vezes. Morrem fisicamente e morrem eternamente, espiritualmente. Agora, tem outros que vão nascer duas vezes e morrer uma vez. São aqueles que nasceram fisicamente, mas nasceram espiritualmente. Esses não vão ter a morte espiritual. Ainda que morra fisicamente, mas ressuscitará o seu corpo físico e viverão para sempre com o Senhor. Então, quem não tem Jesus, nasce uma vez e morre duas. Quem aceita Jesus como Salvador, nasce duas vezes. E o máximo que vai morrer uma vez só. Porque
ele não conhecerá a morte eterna, mas nascerá de novo em Cristo Jesus, será regenerado para viver eternamente com o Senhor. Bom, no versículo 7, nós temos o Senhor Jesus falando para Nicodemos: não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus, continuando a ensinar aqui a Nicodemos, orienta Nicodemos: olha, você está admirado, você está maravilhado com o que eu estou dizendo aqui? Na verdade, Jesus conhecia, né, a arrogância dos fariseus. Os fariseus normalmente achavam que sabiam tudo da lei, que conheciam tudo sobre as verdades espirituais. Então Jesus aqui estava, de alguma forma, mostrando para Nicodemos que ele não sabia nada, que ele precisava aprender tudo, que ele precisava conhecer tudo ali, ele precisava aprender a partir daquele momento com o Mestre, com o Senhor Jesus. Então ele diz: não te maravilhes, não precisa ficar maravilhado com isso não. A partir de agora você vai ter a oportunidade de viver, de conhecer isso. E aí Jesus no versículo 8 diz que o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, todo aquele que é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito. Quem é nascido no Espírito, quem é nascido pelo poder do Espírito Santo, quem é nascido de novo, ele vai viver uma vida guiado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai ser o seu tutor, o seu guia. Vai direcionar a sua vida. De maneira que, a partir de então, ele não vai mais viver tendencioso às práticas pecaminosas, mas vai sempre buscar a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus. Ele vai trabalhar sempre com vigilância, mortificando a sua carne, para poder sempre agradar ao Senhor, porque agora ele tem alguém que o guia, que o dirige, que o norteia. O Espírito Santo de Deus faz morada nesse cidadão, nessa cidadã, nesse homem, nessa mulher que aceitou a Jesus como Salvador. O Espírito Santo faz morada nele e agora é o seu guia, direcionando a sua vida em toda a sua caminhada. E aí no versículo 16, nós temos o texto áureo da Bíblia, o versículo-chave da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O processo do novo nascimento possibilita o crente a viver a vida eterna. Deu para compreender? Bom, a nossa lição ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é relatar a conversa entre Jesus e Nicodemos. O segundo objetivo é examinar a doutrina da regeneração. E o terceiro objetivo desta lição é elencar os meios da obra regeneradora. Bom, vamos voltar aqui ao nosso comentário da lição. No nosso comentário, nós temos a introdução, onde o comentarista escreve o seguinte: nesta lição estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo, a regeneração. Com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, analisaremos a realidade do novo nascimento, percebendo a regeneração como uma ação única de Deus por meio do Espírito. Meus irmãos, as pessoas podem tentar enganar como for, mas regeneração, só quem opera é o Espírito Santo de Deus. Mas ninguém faz esse processo na vida do ser humano. No primeiro tópico, nós temos aqui Jesus e Nicodemos. O comentarista faz aqui uma exposição de quem era Nicodemos. Eu estava lendo um comentário, um livro, que diz que Nicodemos era um homem muito, mas muito rico. Ele fazia parte de uma família extremamente rica ali na Judéia. E a Bíblia não diz, não faz muitas citações sobre ele, mas diz a tradição que Nicodemos e a sua família toda se converteu a Cristo
e eles empobreceram. Eles acabaram empobrecendo por causa do amor ao Evangelho. Eles foram duramente perseguidos, tanto Nicodemos quanto toda a sua família, e terminaram os seus dias pobres por causa de Cristo. Ou seja, essa conversa que Nicodemos teve com Jesus foi suficiente para mudar toda a concepção de vida de Nicodemos. Nicodemos passou a ser um seguidor de Cristo, ainda que por um período oculto, mas a tradição afirma que depois da morte de Jesus, Nicodemos acabou revelando a sua fé, foi perseguido por isso, e diz a tradição que ele acabou sendo duramente perseguido, mas feliz, satisfeito, porque ele descobriu que havia uma coisa mais importante do que a riqueza. Havia para ele algo mais importante. Ele tinha um tesouro que era maior do que todos os seus bens. Ele tinha algo que era mais importante do que todo o prestígio que ele tinha em Jerusalém. Jesus passou a ser o grande tesouro de Nicodemos. Jesus passou a ser a riqueza de Nicodemos, de maneira que ele abriu mão de tudo para seguir a Cristo. Olha, gente, estou deixando bem claro que a Bíblia não traz esses detalhes. Eu estou falando de um relato de livros que eu li, que fala um pouco da tradição da vida aí, né? Um pouco da história de Nicodemos. É um assunto extra-bíblico, tá certo? Porque aqui, o que nós temos aqui relacionado a Nicodemos? Aqui na Bíblia nós temos poucas informações desse personagem que se tornou tão importante. Mas vamos lá, quem era Nicodemos? O contexto de João 3 revela que Jesus já era uma figura conhecida em Jerusalém. Devido ao milagre que realizou ao transformar a água em vinho, a sua fama espalhou-se entre o povo, especialmente entre os líderes religiosos do templo de Jerusalém. Foi nesse cenário que Jesus despertou o interesse de um mestre israelita chamado Nicodemos, um sábio judeu de grande prestígio, tanto entre o povo como entre os seus colegas fariseus. Assim, Nicodemos procurou Jesus durante a noite para questioná-lo sobre seus ensinamentos. Segundo subtópico, nós temos o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. O versículo indica que Nicodemos percebeu a autoridade que o Pai concedeu a Jesus, chamando-o de Rabi. Neste contexto, nota-se que não existia hostilidade nas palavras de Nicodemos para com Jesus, mas sim um genuíno interesse em compreender o ensino novo apresentado pelo nosso Senhor. Como eu disse para vocês, foi por isso que Nicodemos procurou Jesus de noite. Ele queria aprender com Jesus. No terceiro subtópico, nós temos o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Esse diálogo maravilhoso, né? A partir do versículo 3, está escrito aqui, né? A partir do versículo 3, a afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo e nascer da água e do Espírito para poder ver o reino de Deus, deixou Nicodemos perplexo. As palavras água e Espírito aparecem frequentemente ao longo do Evangelho de João, transmitindo a ideia de elementos fundamentais para a nossa admissão no reino celestial. Agora, no nosso segundo tópico da lição, o comentarista coloca aqui o novo nascimento, a obra de regeneração. Vamos lá, vamos entender um pouquinho aí o significado da palavra novo nascimento, de acordo com a etimologia, tá bom? A palavra regeneração tem origem no termo grego paligenésia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Então, regeneração é isso, voltar a ser gerado novamente. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente na soteriologia, doutrina da salvação, para descrever o ato divino de transformação interior do pecador. A expressão novo nascimento está vinculada à doutrina bíblica da regeneração, referindo-se à única mudança realizada pela graça, referindo-se a uma mudança realizada pela graça, quando o pecador que possui uma natureza carnal, corrompida e caída em pecado, passa a ter uma nova natureza, agora purificada e espiritualmente restaurada. Nós temos aqui Tiago capítulo 1, versículo 18 a 21, que nos ajuda a confirmar
esse conceito aí, essa possibilidade que há de sermos regenerados através do Espírito, né? Pela palavra, em Cristo Jesus. Segundo subtópico, nós temos a regeneração como obra exclusiva de Deus. A regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador, levando-o a uma mudança radical do seu coração e provocando uma transformação profunda na sua vida interior. Tá certo? Já no terceiro subtópico, o comentarista fala sobre a necessidade da regeneração do pecador. A Bíblia ensina que o ser humano é pecador. Em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo destaca a pecaminosidade do ser humano em razão da queda dos nossos primeiros pais. Todos pecaram, está escrito lá em Romanos. Assim surge a necessidade de cada indivíduo passar pela experiência da regeneração. Esta magnífica obra foi confirmada pelo Senhor Jesus durante sua morte sacrificial. Na cruz, ele conquistou a oportunidade de vivermos uma nova vida. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, fala sobre isso. Eu gostaria de ler esse texto. Acho interessante trazer para vocês aqui a leitura desta passagem. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, que vai confirmar aqui o que nós estamos dizendo. O texto diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. A morte de Jesus na cruz possibilitou para nós essa situação, onde podemos mortificar a nossa carne e nascer de novo no Espírito. Tá certo? O terceiro tópico da nossa lição fala sobre os meios da obra regeneradora. Quais são os meios da obra regeneradora? Número 1, a operação do Espírito Santo. O conceito de nascer da água refere-se à forma metafórica, à água purificadora do Espírito. Embora muitos interpretem a água no Evangelho de João como uma alusão ao batismo cristão, a regeneração que se produz não é algo físico ou material, mas sim uma transformação interior que apenas o Espírito Santo pode realizar. Nesse sentido, nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito, referindo-se àqueles que são nascidos do Espírito. Então, o texto aqui está nos mostrando, né, com mais clareza ainda, que nascer da água e do Espírito ali significa nós passamos por um processo de purificação para sermos lavados, né, a lavagem da regeneração, a fim de que sejamos renovados no Espírito Santo. Nós temos a confirmação disso tudo em Tito, capítulo 3, versículo 5. Lá em Tito, capítulo 3, versículo 5, nós temos ali um ensinamento do apóstolo Paulo que confirma esse pensamento que nós estamos trazendo aqui através desta lição. Tito, capítulo 3, versículo 5, diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. Tá aí, muito bem, muito claro para nós. Agora, no segundo tópico, nós temos a palavra de Deus. Segundo subtópico, a palavra de Deus tem poder regenerador na vida do pecador, conforme podemos ler na epístola do apóstolo Pedro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, diz que nós somos regenerados através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz para nós esta condição para que nós nos tornemos uma nova criatura, nos dá esse poder. 1 Pedro 1, 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, quando Jesus fala lá sobre nascer da água e do Espírito, ele está falando dessa lavagem, da regeneração que nós experimentamos, e é um processo que acontece pela ação do Espírito Santo e pelo mover da palavra de Deus em nossos corações. Tá certo? Bom,
Aí nós temos o terceiro subtópico desta última divisão aqui da lição, a vontade soberana de Deus. A palavra de Deus ensina que é intenção divina que todos os seres humanos alcancem a salvação e cheguem ao conhecimento da verdade. O plano da salvação, o plano de salvação de Deus revela a sua vontade perfeita, desejando que ninguém seja condenado eternamente, como é mencionado na epístola de Pedro. No entanto, segundo a sua vontade permissiva, as pessoas têm a liberdade de fazer escolhas, decidindo se buscam ou não o perdão divino e, como consequência, a vida eterna. Logo, o ser humano não pode escapar da sua tomada de decisão. O que é que nós temos aqui? João 3,16 diz que Jesus veio, né? O Senhor, o Pai, enviou o Filho para morrer por todos nós, por toda a humanidade. Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, ou seja, Deus enviou o seu Filho para abrir a oportunidade para que todos recebam a salvação. Mas como recebe a salvação? Como que é possível receber essa salvação? Ela é para todos, é para todos. Só que tem uma condição para você receber, você tem que crer. Você tem que crer. Crer em quê? Crer que Jesus morreu por você. É o mínimo. É preciso crer que Jesus morreu na cruz por você. Ainda que você crê que Jesus morreu na cruz, mas se você enxerga Jesus como apenas um homem, um mártir, apenas como alguém que fez muitas obras boas e foi morto porque não foi compreendido pelos homens, isso não é suficiente para a salvação. Você tem que crer que a morte de Jesus na cruz foi por você. A morte de Jesus, ela pode te salvar. Se você crê nisso, aí você agora vai ser justificado. Você vai ser regenerado. Você vai ser santificado. E assim você se torna um filho de Deus. Por isso que João diz, todos quanto receberam, lá no capítulo 1, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Todos que receberam. Mas quem não recebeu, não vai ter condições de ser filho de Deus. Porque ser filho de Deus significa você ter nascido de novo. Agora, para nascer de novo, você precisa crer que Jesus morreu por você, que Jesus te salvou quando ele morreu na cruz do Calvário. Deu para vocês compreenderem? Então, o processo de regeneração depende da minha aceitação. Eu preciso crer que Jesus morreu por mim. É a minha escolha. Se eu acreditar, se eu crer que Jesus morreu na cruz para perdoar os meus pecados, eu com certeza vou experimentar o processo de regeneração e agora me tornarei filho de Deus. Conclusão da lição, nós temos aqui a obra de regeneração do Espírito possibilita ao pecador a participação na natureza divina. Este recebe pleno acesso ao reino de Deus, bem como a sua filiação divina aos que creem no seu nome. Dessa forma, assim que o pecador se arrepende e aceita o Evangelho, o Espírito Santo começa a residir nele e realiza a obra de regeneração, capacitando-o para enfrentar a sua velha natureza e garantindo que ele alcance a vitória total em Cristo Jesus. Quem é nascido de Deus não tem prazer de pecar. Quem nasceu de novo não tem prazer no pecado. Quem nasceu de novo não se sente confortável com o pecado. Quem nasceu de novo busca viver guiado pelo Espírito. Quem nasceu de novo, quem nasceu como filho de Deus, ou seja, quem foi regenerado, ele busca viver uma vida fazendo a vontade do Pai Celestial. Você quer conhecer alguém que nasceu de novo? Olha o fruto da vida dele. Olha a conduta dele. Olha a forma dele ou dela viver. Você quer saber se alguém nasceu de novo? Quem nasceu de novo tem prazer de viver a vida fazendo a vontade do Senhor. Tá certo? Não se conhece uma pessoa espiritual pelos dons, pelas manifestações sobrenaturais. Se conhece pelo fruto, pelo caráter, pela conduta. Se conhece uma nova
um salvo, né? Através da sua nova maneira de viver. Se ele tem, na verdade, um comportamento que faz com que seja enxergado como uma vida transformada, de fato, se ele tem fruto do Espírito, ali está alguém que realmente viveu regeneração e, portanto, é nascido de Deus e está caminhando para morar no céu. Bom, eu espero que esse comentário ajude vocês no estudo da lição. Aconselho vocês a fazer uma leitura nesses versículos da leitura diária. Tem aqui uns versículos muito bons, Efésios 2:8, que fala sobre o novo nascimento como dom de Deus. 1 João 3:9, aquele que nasceu de novo não vive em prática pecaminosa, acabei de falar isso agora. 1 João 4:7, quem nasceu de novo demonstra amor pelo próximo, né? 1 João 5:1, a pessoa que nasceu de novo crê que Jesus é o Cristo. 1 João 5:4, aqueles que nasceram de novo vencem o mundo. E Gálatas 5:22, quem nasceu de novo revela o fruto do Espírito. Aconselho vocês a ler esses textos bíblicos, porque eles estão complementando muito bem a doutrina da regeneração, a doutrina do novo nascimento que nós estamos aprendendo nesta lição. Deus abençoe a todos, tenham todos aí uma excelente aula nesse dia 13 de abril de 2025. Comente a nossa lição, compartilhe também se você gostou, procure compartilhar e convide as pessoas para fazer parte aqui do nosso canal. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz.